Afinal, quem somos? Capítulo 14, terceira parte. As opiniões dos sábios. Paul Gibier, interno dos hospitais de Paris, naturalista do Museu de História Natural, discípulo predileto de Pasteur, convidado especialmente pelo governo da América do Norte para fazer parte da pleiade de seus cientistas, era inteiramente céptico e, como tal, principiou suas experiências. Declaramos em voz alta ao iniciar esta pesquisa, tínhamos a profunda convicção de que estávamos diante de uma mistificação colossal que precisava ser revelada e levamos muito tempo para nos livrarmos dessa ideia. E o antigo céptico, depois de muitos estudos, conclui: a obra, pois, não são mais permitidos a zombaria e o motejo fácil em tão grave assunto. Há fatos positivos. A metafísica nada pode contra eles, e quando ouvimos dizer que não são possíveis, isso nos traz à memória a reflexão de Pascal sobre a condenação de Galileu por causa do movimento da Terra. Não será aquilo que provará que ela esteja em repouso. Todos os homens juntos não a impediram de girar, nem se furtariam a girar com ela. Quanto às provas de que há fatos positivos, Paul Gibier, em Análise das Coisas, textualmente diz: podemos ter provas materiais da existência da alma. Esse fato não deixa dúvida alguma no meu espírito. A ciência poderá estudar de hora em diante, quando quiser, o terceiro elemento constitutivo do macrocosmo, como estuda os outros dois elementos que se compreendem, então, muito melhor, isto é, a matéria e a energia. Publicou Anais de Ciência Psíquica, Espiritismo, Faquirismo Ocidental, Psicologia Experimental, Análise das Coisas. Ouçamos agora um dos mais espiritualistas, assim considerado nos meios onde se estudam os problemas dos fenômenos supranormais e de suas consequências. É ele o Dr. Gustave Gelé, ex-diretor do Instituto Psíquico de Paris, médico de Nancy, prematuramente falecido num desastre de avião, quando trazia de Varsóvia para Paris valiosíssimos documentos. É muito importante, sobretudo, como valor doutrinário, citar-se que a premonição desse desastre, 28 meses antes, fora previsto pelos médiuns Pascal, Fortuny e Medi-Peyrout, e que, infelizmente, o pranteado experimentador não chegou a interpretar conforme narram os professores Ernesto Bozano em sua obra Animismo e Espiritismo, e Charles Richet em O Futuro e a Premonição. Gelé, comentando um caso mediúnico apresentado pelo professor Rocco Santolíquido e conseguido graças à mediunidade de uma das suas sobrinhas, dizia, referindo-se à entidade invisível, autora do caso: uma vontade intervém, prepara, prevê, realiza. Em resumo, tudo se passa como se os fenômenos fossem devidos a uma personalidade muito caracterizada e como se essa personalidade, segundo ela o afirma, tivesse uma existência autônoma, distinta do médium e dos experimentadores.
e examinando a pseudo-doutrina que classifica o subconsciente do médium como causador do fenômeno, comenta: o chamado subconsciente se diz a personalidade de um morto. Essa complicação é verdadeiramente desconcertante e pouco verossímil, pois que o subconsciente é capaz das maravilhosas capacidades que acabamos de expor. Ele pode tudo e sabe tudo, mas num ponto ele se engana e nos engana, sob sua verdadeira natureza. Por que essa mistificação grosseira e constante? Por que essa mentira inexplicável? E mais adiante, o douto mestre conclui: quando a inteligência que se manifesta afirma solenemente sua existência autônoma, torna-se difícil negar sistematicamente essa existência. Em resumo, Gelé assegura: é preciso confessar que os espiritistas dispõem de argumentos e de fatos formidáveis. Na obra Do Inconsciente ao Consciente, Gelé declara: Jan Meyer afirma a sobrevivência numa largueza de vistas e uma elevação de espírito que sua autoridade na qualidade de experimentador torna singularmente impressionantes. As palavras que imprimiu foram estas: para o homem suficientemente evoluído, a morte faz romper o círculo restrito no qual a vida material tinha encerrado uma consciência que transbordava. Círculo da profissão, círculo da família, círculo da pátria. O ser se encontra transportado além das lembranças habituais, dos amores e dos ódios, das paixões e dos hábitos. Na cadeia das existências, uma vida terrena não tem mais importância relativa que um dia no curso dessa existência. Colhamos aqui alguns dos seus ensinos no ensino de revista geral. Principia ele declarando no prefácio: quando pela primeira vez se estuda seriamente a questão, experimenta-se verdadeira estupefação. Percebe-se que os fenômenos espíritas, ou assim chamados, reduzem-se, em suma, em alguns tipos principais, muito fixos e muito nítidos, que estão solidamente estabelecidos pelo testemunho acorde de milhares e milhares de pesquisadores, que foram fiscalizados com todo o rigor dos métodos experimentais por sábios ilustres de todos os países, que a sua negação pura e simples equivale hoje a uma declaração de ignorância. E positiva e concludente, finaliza: o Espiritismo só admite fatos experimentais com as deduções que eles comportam. Gelé explica então, mais em sentido espiritual e em termos de ciência, o que são os processos de morte e vida. A desencarnação é um processo de análise. É a subdivisão da consciência em faculdades diversas e do sentido único em sentidos múltiplos para facilitar seu exercício e conduzir seu desenvolvimento. Quanto aos fenômenos espíritas, diz: notemos imediatamente que não há exemplo de um único sábio que tenha negado a realidade dos fenômenos depois do estudo um tanto aprofundado. Ao contrário, numerosos são aqueles que, partindo de completo ceptismo, chegam à afirmação entusiástica. Depois, referindo-se à parte teórica, vale a pena mencionar a sua profunda convicção neste trecho. Não é possível conceber uma função que não somente possa ser isolada do seu órgão,
mas ainda, como acontece com o fenômeno em condições antifisiológicas, adquirir 1000 vezes maior potência e extensão. Não seria demais insistir nesse raciocínio. A interpretação dos fenômenos do espiritualismo experimental pela doutrina espírita é a mais simples, a mais racional, a mais natural. Não é possível repeti-la sem cairmos num abismo de contradições. Tais são, em suma, as palavras e as ideias do mais acatado e respeitado experimentador francês, que dedicara toda a sua atividade, toda a sua inteligência, e era extraordinária, à observação e à experiência no terreno espiritual. Publicou Do Inconsciente para o Consciente. Revisão geral e ensaio introdutório, síntese do Espiritismo. Nova forma de regulação da termogênese. Os dois psiquismos. Monismos, idealismo e paligenese. Ensinamento da doutrina evolucionista. Idealismo e psicologia. Contribuição para o estudo da correspondência cruzada. O ser subconsciente. A ectoplasmia e a clarividência. As provas do transformismo. Resumo da doutrina espírita. A reencarnação. O Dr. Gabriel Delany, cientista, notável homem de letras, é um dos mais conhecidos vultos da bibliografia espirítica e um dos mais destemerosos propugnadores da sobrevivência e da comunicabilidade dos mortos, que refere como absolutamente certas. Afirma ele: a inteligência que se manifesta não emana dos operadores. Ela declara ser aquele cujo nome declina. Não vemos por que se obstinaria em negar sua existência. Vamos agora acumular as provas da existência dos espíritos, e elas irão, revestindo-se de um caráter cada vez mais forte, por forma que nenhuma denegação será capaz de combater a evidência da intervenção dos espíritos nessas novas manifestações. Do livro O Fenômeno Espírita. De fato, o grande escritor, nessa como nas demais obras, verdadeiros monumentos litero-espiritísticos, nada mais fez do que ir acumulando e robustecendo a prova de que pelo fenômeno espírita os mortos se comunicam com os vivos. Publicou Aparições Materializadas, volumes 1 e 2. Pesquisa sobre mediunidade. O fenômeno espírita. A alma é imortal. O espiritismo perante a ciência. A evolução anímica. Kate King, história de suas aparições. A reencarnação. Ouçamos os mortos. Fenômenos maravilhosos do além. Aparições de vivos e mortos. Investigações sobre a mediunidade. Documentos para servir ao estado da reencarnação. Camille Flammarion, notável astrônomo cujas obras iluminaram o século XIX e XX. Nasceu em Montigny-le-Roy, em 26 de fevereiro de 1842, e faleceu em Juvisy aos 3 de junho de 1925. O poeta das estrelas, como mundialmente é conhecido, a princípio céptico, depois vacilante, finalmente convicto, tanto da fenomenologia como da gênese espiritual,
no último volume da série desses importantes estudos, justifica e explica as razões de sua certeza, declarando: a menos que tenhamos de recusar todo o testemunho humano, não é possível duvidar das narrações devidamente fiscalizadas. Ora, não há muitos fatos históricos ou científicos que sejam afirmados por tão grande número de testemunhas. Supor que todas essas pessoas tenham sido enganadas, alucinadas ou vítimas da imaginação é uma hipótese absolutamente insustentável. E mais adiante expõe as razões de sua convicção. As deduções da existência da alma além do túmulo e a sua ação, para mim, são tanto mais certas quanto mais me pus eu a examiná-las e adotá-las. Isso foi entre os anos de 1861 e 1992, há mais de 60 anos. Como se vê, depois de 60 anos de pacientes estudos, depois de um dos mais vastos inquéritos a que chegou um experimentador, pôde o sábio estabelecer, no terreno do espiritualismo, umas tantas leis com a mesma segurança com que as afirmava do domínio dos astros que giram na amplidão do infinito. São elas: 1. A alma existe como ser real, independente do corpo. 2. Ela é dotada de faculdades ainda desconhecidas pela ciência. 3. Ela pode agir à distância telepaticamente sem a intervenção dos sentidos. 4. Existe na natureza um elemento psíquico em atividade cuja essência ainda nos é desconhecida. 5. A alma sobrevive ao organismo físico e pode manifestar-se depois da morte. Finalizando a obra, concluiu: quaisquer que sejam os complementos que possam ser acrescentados às observações precedentes, possuímos doravante a certeza científica da sobrevivência da alma além do último suspiro terreno. A alma é independente do organismo material e continua a viver depois da morte. Publicou obras filosóficas e espiritualistas. A pluralidade de mundos habitados. Mundos imaginários e mundos reais. História do infinito. Lumen, história de um cometa. Lumen, Deus na natureza. Os últimos dias de um filósofo. O fim do mundo. Urânio, Estela. Sonho de estrelas. O desconhecido e os problemas psicológicos. 2 volumes. Os mortos e seus mistérios. Após a morte. Astronomia prática. O planeta Marte e suas condições de habitabilidade. O planeta Vênus. As estrelas duplas. História do céu. Estudos de astronomia. 9 volumes. A invenção da luneta. Grandes atlas celestes. Divisões celestes. Planisfério móvel. Globos da Lua e do planeta Marte. Mapa geral da Lua. Ensino de astronomia. O que é o céu? Astronomia elementar. Iniciação à astronomia. Astronomia feminina. Astronomia popular. As estrelas e as curiosidades do céu. As terras do céu, descrição dos planetas. As maravilhas celestes. Copérnico e o sistema do mundo. Diretórios astronômicos.
Ciências gerais. O mundo antes do aparecimento do homem. Atmosfera meteorológica popular. Minha viagem aérea. Contemplações científicas. A erupção do Krakatoa. Os tremores de terra e as erupções vulcânicas. Curiosidades do tempo e calendário da ciência. Os fenômenos relâmpagos. Os caprichos do relâmpago. Variedades. Memórias biográficas e filosóficas de um astrônomo. Contos filosóficos. Viagem no céu. No céu e na terra. Luar. Excursões para outros mundos. Edmund de Poix. Cientista, escritor, é nome muito conhecido pelos seus inúmeros trabalhos científicos. Publicou uma belíssima obra espírita sobre o título Além da Vida, segundo a Psicologia Filosófica Experimental. De início, o autor trata da psicologia experimental e, depois de longa e documentada exposição, formula as conclusões que abreviamos. 1. Verificação de uma força supraterrena que se manifesta aos nossos sentidos pelos médiuns. 2. Desdobramento do corpo humano e aparições dos fantasmas dos vivos. 3. Aparições de formas materializadas, as quais reúnem todas as condições físicas da vida normal, exprimindo seus pensamentos, evocando lembranças, manifestando sentimentos, desvendando-nos certos mistérios do além e, particularmente, dando-nos a certeza da sobrevivência e da reencarnação. 4. Comunicações escritas de desencarnados, cuja identidade é muitas vezes evidente. Entre as publicações de seus trabalhos científicos destacam-se Loucura e Neuroses Dietética, Ataques Epilépticos de Paralisia Geral, Medicina e Moral da Roma Antiga, Prostituição na Antiguidade, A Idade Média Médica, Antigas Ciências Ocultas e Fisiologia Fisiológica, Física Experimental, Psicologia Mórbida, O Monitor de Higiene Pública, Ciências Ocultas e Fisiologia Psíquica, Além da Vida segundo a Psicologia Filosófica Experimental. O engenheiro Eugène Auguste Albert de Rochas de Glam foi um investigador meticuloso e de nomeada. Ocupou o cargo de diretor da Escola Politécnica de Paris durante muitos anos e celebrizou-se nos trabalhos de hipnotismo, passando depois a dedicar-se ao espiritismo. Seus livros sucediam-se e esgotavam-se. Tornou conhecidas as experiências de Reichenbach e tratou do fenômeno da exteriorização da sensibilidade, muito antes da observação de outros cientistas. Nas experiências magnéticas, de Rochas fazia por meio de passes longitudinais com que o paciente regredisse às fases do seu passado e então, em profunda hipnose, se recordasse de todos os pormenores do pretérito. Aumentando os passes, viu o experimentador que o paciente descrevia a infância, passava a referir-se a uma vida no espaço e depois uma existência anterior. É o chamado fenômeno da regressão da memória, também observado por outros magnetizadores, como doutores
Colavida e Marata, Bouvier, o baldo Tartaruga Bertrand, o engenheiro Lacoste, o neurologista Dr. Carl Appice e outros. Tais experiências são muito conhecidas pelos estudiosos. Não é propriamente a elas que nos queremos referir, senão deixar firmada a opinião do antigo diretor da Politécnica de Paris. Comentando o caso de Madame J., que em transe hipnótico descreve 10 vidas anteriores cheias de episódios históricos, o Dr. Bouvier apresenta 4 hipóteses para explicar tão estranho fenômeno. A quarta seria aquela pela qual o paciente teria vivido no passado, em épocas determinadas, e participado dos acontecimentos descritos, narrando-os como o faz qualquer pessoa com relação à sua vida presente. Essa última hipótese é a da reencarnação. A paciente descreve, sob a ação dos passes magnéticos, lances de uma existência anterior. A quarta hipótese desenvolvida é a nossa, diz De Rochas, em Vidas Sucessivas, documentos para o estudo desta questão. O eminente engenheiro afirma nessa obra a realidade das manifestações espíritas e declara que elas se apoiam em bases sólidas. Foi De Rochas, estudando a questão relativa do que se passa durante a anestesia do sono artificial, quem contribuiu para a solução do problema. Fez um estudo especial da anestesia dos sonâmbulos e provou, de modo indubitável, que a anestesia do corpo não formava mais que metade do processo e que outra metade, embora escapasse à nossa vista, prestava-se também à experimentação. Provou, em suma, que durante o estado hipnótico a sensibilidade não é destruída, nem mesmo suprimida, mas simplesmente transferida para fora, exteriorizada. Outra importante obra do experimentador é a levitação, onde acumula copiosíssima documentação para demonstrar o aludido fenômeno de levitação, ou seja, o soerguimento e transporte de pessoas e coisas contrariamente à lei de gravidade. Publicou A Ciência dos Filósofos e a Arte dos Milagreiros na Antiguidade. Forças indefinidas. Os estudos superficiais da hipnose. Os estudos profundos da hipnose. Exteriorização da sensibilidade. Estudo experimental e histórico. O fluido magnetizados. Resumo dos experimentos do barão Reichenbach sobre suas propriedades físicas e psicológicas. Força ódica. Conferência feita pelo barão de Reichenbach à Academia de Ciências de Viena em 1865, obra traduzida pela primeira vez para o francês e precedida por uma memória das questões. A origem da ciência e as primeiras aplicações. Sentimento, música e gesto. Exteriorização motora. Coleção de experiências e observações. As vidas sucessivas. Levitação. Fronteira da ciência. Jules Thibault escreveu interessante obra de fundo científico sob o título O Amigo Desaparecido. Nela explica os fins do livro. Acordar a curiosidade dos indiferentes sem fé nem Deus,
aos quais ainda não impressionou a iminência da grande viagem ao país desconhecido. Criar um guia seguro para essa prova de turismo extraterreno, a qual ninguém pode subtrair-se. Provar o erro do adágio popular que diz: do outro mundo ninguém voltou, mostrando por fatos materiais que, em nosso mundo, na Europa, na América, os desaparecidos voltam todos os dias. Facilitar, enfim, a comunhão entre vivos e mortos. Esse princípio espiritual procura o autor demonstrá-lo no transcurso da obra, cuja tese é a de que a morte não é o termo do indivíduo, senão um simples marco na sua carreira evolutiva. A morte não é o fim do ser, é uma crise de crescimento.